Muito bem, pessoal. Unit 4. Estamos aqui na unidade 4. Vamos estudar uma continuação do assunto Present Continuous. Ou seja, hoje nós vamos aprender Present Continuous Questions. Então, na lição de número 3, nós aprendemos sobre a conjugação, o tempo verbal do Present Continuous, que é quando nós utilizamos o verbo to be, am, is, are, juntamente com o verbo no gerúndio. E o que significa um verbo no gerúndio? É um verbo que termina em ing, que seria equivalente ao nosso português quando um verbo termina em ndo. Exemplo, essa palavra aqui, doing, significa em português fazendo. Então, por que esse tempo chama present continuous? É o presente contínuo, é algo que está acontecendo. E acontecendo é uma palavra que termina em ndo, em inglês, happening, terminaria em ing. Então, o título da nossa lição, Are you doing? Você está fazendo? Né? Então, é isso que nós vamos estudar hoje, Present Continuous. Vamos lá. Parte A, o que nós temos? Dois quadros aqui, onde está apresentando a forma positiva ou a forma afirmativa do Present Continuous e a forma interrogativa do Present Continuous. Por isso que hoje nós estamos estudando Present Continuous Questions, que significa presente contínuo aplicado em perguntas, utilizado em perguntas. Vamos aprender primeiro aqui a forma afirmativa ou a forma positiva. Se eu falar I am, eu estou fazendo alguma coisa. I am doing. Eu estou fazendo em inglês. I am doing. O verbo fazer em inglês, do. É o verbo to do. Se eu coloco o ing, fica fazendo. Então, como é que eu falo em inglês? Eu estou fazendo. I am doing. E aí vai para todos os outros verbos. Eu estou trabalhando em inglês. Trabalhar, work. Eu estou trabalhando. I am working. Tem que estar sempre atento à pergunta, à pronúncia, Quando a gente termina um verbo com ing, o verbo está no gerúndio, para aplicação no presente contínuo, nós não podemos pronunciar a letra G. Então nós não falamos working, não. Termina com a letra N, a pronúncia é com a letra N. Working, é assim que se fala. Doing, e assim por diante. Então, I am going, eu estou indo para algum lugar. Verbo ir em inglês, go. I am going, eu estou indo. Stay é o verbo ficar em inglês. Então, se eu for falar estou ficando, I am staying. É assim que se pronuncia. Etc. ou etc. E assim vale para todos os pronomes pessoais aqui. Se eu for falar ele está fazendo, he is doing. Se eu for falar ela está trabalhando, she is working. Se eu for falar ele ou ela, para coisas ou animais, está indo, o cachorro está indo, ele está indo. Como é que fala em inglês? It is going, certo? Para falar ele está indo, se referindo a um animal, por exemplo. Nós estamos ficando. We are staying. Vocês estão trabalhando. You are working. Eles estão indo. They are going. E assim por diante. Essa, de novo, é a forma positiva. Nós já aprendemos isso na lição 3. E agora, o que é diferente? Para falar a mesma frase na forma interrogativa, I am doing. Como é que eu faço para transformar isso na forma interrogativa? Falar a frase eu estou fazendo. E, em vez disso, perguntar eu estou fazendo? Nós aprendemos. Tudo que eu tenho que fazer é inverter o pronome eu, que em inglês é I, e o verbo to be, nesse caso. Eu sou em inglês, I am. Se eu for perguntar eu sou ou eu estou alguma coisa, am I?
Então, como é que eu pergunto em inglês? Eu estou fazendo? Eu uso essa parte aqui, ó. Am I doing? Não pode esquecer da entonação. Tem que falar com tom de pergunta, senão não fica correto. Então, eu estou fazendo? Am I doing? Eu estou trabalhando? Am I working? Certo? Se eu for perguntar, ela está indo? Is she going? Se eu for perguntar, vocês estão ficando? Are you staying? Né? Se eu for perguntar, eles estão trabalhando? Are they working? E assim por diante, etc, etc. Então é assim que a gente utiliza o presente contínuo para poder montar uma estrutura, uma frase interrogativa e ao mesmo tempo aplicando o presente contínuo. Primeiro vem o verbo to be, am, depois vem o pronome, I, e depois vem o verbo no gerúndio, aquele que termina em ing. Am I doing? Então, nessa figurinha que a gente tem aqui ao lado aqui, ó, nós podemos perceber como que se pergunta, né? Tá o marido aqui embaixo da mesa, com medo, e a mulher perguntando para ele, o que você está fazendo? Como é que pergunta esse inglês? What are you doing? Está escondido embaixo da mesa. O que você está fazendo? Percebe que a estrutura aqui, ó, é forma interrogativa. Então, primeiro vem o are, depois vem o you, e depois vem o doing. Se eu fosse afirmar você está fazendo, em inglês seria assim, ó. You are doing. Mas como é uma pergunta, what are you doing? Essa foi a pergunta que ela fez. E por isso está invertido aqui o verbo e o pronome. Nós já aprendemos. What are you doing? Se você for perguntar usando o sotaque americano, perguntaria assim, ó. What are you doing? É como eles falam. Ok? Então, partindo daqui, a gente vem para a primeira frase explicativa aqui, ó. Não se esqueçam que cada vez que você ver uma palavrinha nova, cada vez que você identificar ali uma expressão ou uma palavra que você não conhece, anote, verifique ao final da lição, ao final dos exercícios, se você realmente aprendeu todas as palavras que apareceram em cada lição. Senão você resolve os exercícios automaticamente, mas não aprende inglês. O grande foco para se aprender inglês é vocabulário. Então, de preferência, estudem as frases que estão na lição e procurem frases semelhantes, palavras semelhantes. Né? Então, a primeira frase que nós temos aqui, ó, Are you feeling okay? E aqui está perguntando, ó, você está se sentindo bem? Você está se sentindo ok? Pergunta, Are you feeling okay? Olha a estrutura aqui do presente contínuo na forma interrogativa. Primeiro o verbo, depois o pronome, depois o verbo com ing, o verbo no gerúndio. Are you feeling okay? Are you feeling okay? Resposta, Yes, I'm fine, thank you. O que significa isso? Sim, eu estou bem, obrigado. Então, quando você estiver estudando uma frase, Are you feeling okay? E aí você já aprendeu tudo isso em inglês. Como é que se pergunta se a pessoa está se sentindo bem? Já aprendeu uma possível resposta? Sim, eu estou bem, obrigado. Mas e se a resposta fosse, não, eu estou doente? Aí você não sabe isso em inglês, então você pesquisa, descubra qual que é a palavra, como que fala doente em inglês. Desse jeito a sua aula vai ficar muito mais rica, você vai desenvolver muito mais rápido e vai falar inglês muito mais cedo. Essa é a dica que eu dou, é a estratégia que eu passo para vocês aprenderem inglês. Frase número 2. Is it raining? De novo, se eu estou fazendo uma pergunta, primeiro vem o verbo e depois o pronome. Is it? E o verbo é o verbo chover em inglês. Rain. Para poder perguntar em inglês, está chovendo? Toda vez que você vai falar sobre um fenômeno da natureza, está chovendo, está nevando, em inglês se usa o pronome it. Então, se eu fosse afirmar está chovendo, em inglês seria assim, ó, It is raining. Mas nessa frase é uma pergunta. Então, como é que se faz? Como é que se pergunta em inglês? Está chovendo? É assim, ó. Is it raining? Resposta: Yes. Take an umbrella. Sim,
pegue um guarda-chuva. Apanhe um guarda-chuva. E assim que a gente vai desenvolvendo. Aí você, de novo, a mesma dica. Eu já aprendi como que é chovendo em inglês, mas e se o dia for ensolarado? Né? Hoje está um dia ensolarado, como é que fala isso em inglês? Pesquisa e avance com o seu inglês. Aprenda mais palavras, mais frases, além daquelas que são expostas aqui. E você vai ter um aprendizado muito bom, muito mais efetivo. Próxima frase. Why are you wearing a coat? Essa perguntinha aqui, ó. Muito importante saber como que é isso em inglês. Why? Por quê? Porque você está usando, ó, o verbo no gerúndio aqui, ó, um casaco. Por que você está usando um casaco? Em inglês se pergunta assim, ó. Why are you wearing a coat? Percebe que eu disse que quando a palavra termina em ing, ou seja, se o verbo estiver no gerúndio, nós só pronunciamos até a letra N. Então você emenda a letra N na pronúncia com a próxima vogal, ó. Wearing a. É assim que se pronuncia. Por isso que eu falei a frase assim, ó. Como que se fala em inglês? Por que você está usando um casaco? É assim, ó. Why are you wearing a coat? Resposta? Resposta não, um complemento aqui para a frase. It's not cold. O que está escrito aqui? It's not, não está, cold, frio. Então tem uma pergunta. Por que você está usando um casaco? Não está frio. Como é que fala essa frase toda em inglês? Why are you wearing a coat? It's not cold. Tudo bem? E é isso aí. Já aprendi como que é frio em inglês. Falta aprender como que é. Está calor em inglês. Vamos aprendendo. Vai desenvolvendo. Próxima frase. What's Paul doing? Quando a gente vê o apóstrofo S, nesse caso significa uma abreviação do verbo to be. Então é a mesma coisa que perguntar. What is Paul doing? O que significa isso? O que Paul está fazendo? O que o Paul está fazendo? Desse jeito. Ó. O que Paul está, abreviação do verbo is, fazendo. What's Paul doing? Resposta. He is reading a newspaper. He is reading the newspaper. Então, ele está lendo o jornal. Ele está lendo o jornal, certo? Vamos falar a frase inteira agora em inglês. Não se esqueça de apertar o botão pause quando você estiver assistindo o vídeo, para que você possa também praticar a pronúncia, para que você possa praticar falar inglês. Não adianta responder os exercícios e ler o texto e escrever. O mais importante é falar. Então você precisa fazer uma pausa para falar. Começa a falar, ler em voz alta. What's Paul doing? He is reading the newspaper. Essa é a frase. O que Paul está fazendo? Ele está lendo o jornal. Depois vem. What are the children doing? Então, uma pergunta. O que as crianças estão fazendo? Como é que pergunta em inglês o que as crianças estão fazendo? What are the children doing? Resposta. They are watching television. O que significa isso? Eles estão, aqui está a abreviação do are, né? Apóstrofo R é a abreviação para are. Então eu poderia falar they are, ou eu posso falar they're, como está escrito aqui. Elas estão fazendo o quê? Watching. Verbo watch em inglês é assistir. Como está escrito watching, assistindo televisão. Pergunta, o que as crianças estão fazendo? Resposta, elas estão assistindo televisão. What are the children doing? They are watching television. Já aprendeu a falar isso em inglês. Depois, look, there is Sally. Que está escrito aqui, ó. Look, é olhe em inglês. There is Sally. Aqui está escrito lá, a palavra lá em inglês, there, abreviação do is, apóstrofo S, Sally. Olhe, lá está
Sally. Não se esqueçam de não traduzir nomes nunca. Eu falei Paul aqui, não podemos falar Paulo, não. Está escrito Paul, você traduz a frase, mas mantém o nome original, Paul. Então aqui está escrito, ó, Look, there's Sally. Olhe, lá está a Sally. Aí uma perguntinha aqui, ó. Where is she going? Onde ela está indo? Então em inglês, olhe, lá está a Sally. Onde ela está indo? É assim que fala em inglês. Look, there's Sally. Where is she going? Próxima frase. Who are you waiting for? Ou who are you waiting for? Então nós temos aqui, ó. Quem? Essa perguntinha em inglês. Para perguntar quem, você usa a palavra who. Perceba que não pronuncia o W. Who? Are you waiting for? Então, essa frase aqui ela é um pouquinho complexa pela questão do posicionamento comparado ao português. As palavras são posicionadas de forma diferente. Então, para traduzir essa frase, nós teremos que fazer assim, ó. Primeira palavra é essa daqui, ó. For, que significa por. Então é assim, ó. Por quem você está esperando? Então, se você tiver que perguntar em inglês, quem você está esperando? Por quem você está esperando? É assim que pergunta, ó. Who are you waiting for? Resposta? A resposta não, mas um complemento aqui, uma segunda pergunta. Are you waiting for Sue? Tradução. Você está esperando pela Sue, que é um nome de mulher também. Então a frase vai ficar assim, ó. Por quem você está esperando? Você está esperando pela Sue? Em inglês. Who are you waiting for? Are you waiting for Sue? E essa é a parte A da lição. Depois nós temos a parte B. E o título aqui da parte B é Study the Word Order. Study the Word Order. Estude a ordem das palavras, a ordem da palavra, né? Na verdade, em português nós traduziríamos como estude a ordem das palavras. Então é isso que a gente está vendo até agora. Is, are, que é o verbo to be. Plus, ou seja, mais. Subject, que é sujeito. Plus, mais. ing, ing. Então isso aqui é só para explicar a estrutura da frase. Quando a gente vai fazer uma pergunta, ou seja, nós estamos estudando aqui a forma interrogativa do present continuous. É isso que a gente está estudando. A estrutura da frase ela fica assim, ó. Primeiro o verbo to be, depois o sujeito e depois o verbo no gerúndio, o verbo contendo ing. Aí vamos ver isso na prática, ó. Uma frase simples aqui que nós já vimos. Is he working today? Ele está trabalhando hoje? É assim que se pergunta em inglês. Ele está trabalhando hoje? Você está perguntando se alguma coisa está acontecendo. E por isso nós estamos estudando present continuous, presente contínuo. Is é o verbo to be, ó, primeiro verbo. He é o sujeito, igual está aqui, ó. Working é o verbo no gerúndio. E aí pode ter qualquer complemento. Ele está trabalhando hoje, né? Ele está trabalhando agora, e assim por diante. Depois, is Paul working today? Mesma estrutura. Primeiro is, depois o sujeito Paul, depois o verbo no gerúndio, working, e um complemento, today. A dica que eu dou para vocês é que nunca leiam, nem se atentem para esses parênteses quando aparece assim, not alguma coisa, está ensinando como não se fala. Isso para nós não interessa, nós nem lemos isso aqui. Vamos aprender como se fala. O como não se fala, na minha opinião, ele só confunde. Então deixem de lado, se quiserem, até risquem aí na sua impressão. Aí a próxima frase. Where are they going? O que significa isso? Onde eles estão indo? É assim que se fala em inglês. Então a estrutura mantém. Ó. Embora tenha o where aqui na frente, onde, ainda assim a estrutura é mantida. Ó. Primeiro vem o verbo,
igual está aqui, ó, is are. Depois vem o sujeito, igual está explicando aqui em cima. E depois vem o verbo no gerúndio, igual estava mostrando aqui em cima. Onde eles estão indo em inglês? Where are they going? Where are they going? Ok? Depois a última frase da seção B. Where are those people going? O que significa isso? Traduzindo, ó. Onde aquelas pessoas, então, ó, aquelas pessoas, em inglês, estão indo. Como que se pergunta em inglês? Onde aquelas pessoas estão indo? É assim, ó. Where are those people going? Where are those people going? É assim. Aí depois, por último, tem a seção C. Na seção C nós temos short answers. Short answers significa respostas curtas. Respostas curtas. A palavra curto ou curta em inglês é short. Então, nós aprendemos aqui, até agora nós estudamos até a seção B, sobre perguntas. Você pergunta, what are you doing? Você pergunta, where are you going? Igual nós vimos aqui em algum lugar. Where are they going? Onde eles estão indo? Respostas curtas. Respostas curtas em inglês é aquela que nós respondemos sim, eu estou, não, não estou, e assim por diante. Então, como que fica short answers na conjugação do verbo to be? Yes, I am. Por exemplo, se eu fizer essa pergunta, deixa eu ver se eu encontro aqui, você, aqui ó, vamos supor que você é o Paul. Aí eu te pergunto, are you working today? Você está trabalhando hoje? Resposta, uma resposta curta, yes, I am. E se eu perguntar, o Paul está trabalhando hoje? Is Paul working today? Resposta, yes, he is. E assim por diante. Para responder sim, ele está, yes, he is. Para responder sim, ela está, yes, she is. Sim, ele ou ela está para coisas ou animais, yes, it is. Né? E aqui, ó, yes, I am, sim, eu estou. Depois, yes, we are, sim, nós estamos. Yes, you are, sim, você está ou vocês estão. Yes, they are, sim, eles estão. Se para a mesma pergunta, is he working today? Ou are you working today? A resposta for negativa, não, eu não estou trabalhando hoje. Uma resposta negativa curta, short answers, seria assim, ó. No, I'm not. Se for no caso, se referindo a ele, ele está trabalhando hoje? Is he working today? Resposta, no, he's not. Or, no, he isn't. Então eu posso falar em inglês, não, ele não está. No, he's not. Ou eu posso falar abreviar de uma outra maneira. No, he isn't. Nos dois casos aqui significa não, ele não está. E se for não, ela não está. No, she's not. Or, no, she isn't. Se eu for falar não, nós não estamos. No, we're not. Se eu não estivesse abreviando, eu falaria assim, ó. No, we are, se fosse o are aqui, que está abreviado, not. Não, nós não estamos. No, we are not. Como aqui está abreviado? No, we're not. Or, eu posso falar, no, we aren't. É um outro modo de abreviar e dizer a mesma coisa. Não, nós não estamos. Não, eles não estão. No, they're not. Ou eu posso falar em inglês. No, they aren't. É assim que se pronuncia. E essas frases, esse quadrinho aqui tem que ser revisado. Você precisa olhar, pegar a caneta, marcar, relembrar, escrever sem olhar na folha, procurar memorizar como se escreve e como se fala, como se pronuncia. Últimas frases aqui para recapitular.
E para finalizar a lição. Are you going now? O que significa isso? Você está indo agora? Como é que pergunta? Você está indo agora? Are you going now? Resposta: Yes, I am. Sim, eu estou. Então, numa conversação em inglês, você está indo agora? Resposta: sim, eu estou. É assim, ó. Are you going now? Yes, I am. Depois vem a próxima frase. Is Paul working today? A pergunta: o Paul está trabalhando hoje? Is Paul working today? Resposta: Yes, he is. Já vimos essa frase. Pergunta: Is it raining? Está chovendo? Resposta: No, it isn't. A mesma coisa de no, it is not. Eu poderia falar desse jeito. No, it's not. Ou eu posso falar no, it isn't. É o que nós aprendemos no quadrinho acima. Dá uma verificada. Are your friends staying at a hotel? Aqui está escrito, os seus amigos. Ó. Are your friends, seus amigos, estão ficando em um hotel? Esse verbo ficar, stay, é o que se usa para hospedar-se também. Então, se eles estão se hospedando em hotel, eles estão ficando em hotel. Seus amigos estão ficando em um hotel? É assim que se pergunta em inglês, ó. Are your friends staying at a hotel? Aí vem a resposta. No, they aren't. Uma resposta curta, ó. Igualzinho estava escrito aqui em cima, ó. No. Aqui, ó. No, they aren't. Não, eles não estão. They are staying with me. Eles estão ficando comigo. Numa conversação em inglês. Seus amigos estão ficando em um hotel? Não, eles estão ficando comigo. Are your friends staying at a hotel? No, they aren't. They're staying with me. Ok? Depois de estudar a lição, não se esqueçam de resolver o exercício, de aprender e ganhar vocabulário e de responder e nos enviar para que nós possamos ajudar você com as suas dúvidas, para que nós possamos corrigir a sua lição e você possa se desenvolver e se preparar para a próxima etapa, a próxima lição, que é a unidade de número 5. Boa sorte e God bless you.